pessoal, na aula passada nós falamos sobre democracia, nós definimos o que é democracia, nós vimos as características da democracia grega. Hoje nós vamos falar sobre a democracia representativa. Quem não viu as definições anteriores, vai lá no vídeo passado e volta aqui para assistir esse. Vejo vocês já já. Democracia representativa. Como o próprio nome diz, pessoal, o nome ele fala tudo, vem de representação. É aquela que se promove por um sistema político eleitoral com candidatos que serão escolhidos para representar o povo. O pilar desse modelo é a noção de soberania popular que se efetiva pelo exercício do voto. Esse modelo de democracia, isso surge lá no século XVII ao século XIX, com as revoluções burguesas, né? Revolução Francesa, Revolução Inglesa, e chegou até a independência dos Estados Unidos. Então agora vai assistir um vídeo bem didático, um vídeo bem simplesinho, bem didático, que fala sobre isso, e nós voltamos em seguida. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo, e a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos. Para se efetivar uma democracia como a nossa, é preciso que exista separação entre os poderes. Quais são eles? O executivo, o legislativo e o judiciário. O respeito às leis e, principalmente, o respeito à Constituição. A Constituição, pessoal, ela figura como um manual de regras que todos, sem exceção, devem seguir. É necessário também que os cidadãos possam se manifestar de forma livre e democrática. São esses um dos fundamentos que alicerçam uma democracia. Olha só, pessoal, nas últimas décadas, em várias partes do mundo, diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, surgiram questionamentos ao modelo representativo ou à democracia indireta. Cuidado para não confundir. A democracia grega era chamada de democracia participativa direta, porque os caras estavam lá, eles votavam e tudo mais. No nosso caso, não.
O nosso caso é uma democracia indireta ou representativa. Isso costuma cair no Enem como casca de banana. Então, voltando ao que a gente estava falando. Tem gente que está questionando esse modelo de democracia representativa. Né? Por quê? Porque, pessoal, nem sempre as pessoas que nós elegemos, eles cumprem o seu papel. De repente a gente vota em alguém para que ele possa cumprir os anseios do povo, daquelas pessoas que se juntaram, que elegeram aquele candidato. E vez ou outra, ou muitas vezes acontece que os caras acabam usando o mandato que eles têm, que eles recebem do voto popular, para defender os interesses de um grupo dominante, por exemplo. E o que é que acontece? Isso faz com que o povo não seja representado. É por isso que é muito importante essa consciência política de eleger o indivíduo com consciência, porque é aquele cara que vai te representar. O voto dele, lá, quando ele for votar para uma lei, alguma coisa, vai ser o teu voto. E você não vai poder questionar, porque foi você que colocou ele lá. Então é preciso ter consciência na hora de votar. A responsabilidade é muito grande. E antes que eu esqueça de novo, que era para ter falado lá no primeiro vídeo, a nossa democracia, pessoal, mesmo não sendo direta, ela tem alguns traços dessa democracia lá dos gregos. É só a gente lembrar que há um tempo atrás nós escolhemos sobre se queríamos um presidente ou um rei. Nós, em alguns estados, votaram para ver se queriam dividir o estado em algumas partes. Isso chama-se plebiscito. Os plebiscitos são um exemplo de como a democracia direta grega funciona ainda na nossa democracia. É quando nós diretamente escolhemos alguma coisa. Nós, através do nosso voto, sem que seja preciso ter um representante, a gente escolhe alguma coisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Videozinho curtinho, para não cansar ninguém. Quem chegou até aqui, além de assinar o nome, coloca um OK, que eu vou saber se assistiu o vídeo inteiro, tá certo? E até a próxima. Tchau!